entende? Então, hoje você tem que falar esse jargão, cara. Você tem que falar o jargão. Mas que jargão é esse? O jargão digital. Mas que é isso? Você tem que saber. Infoproduto, marketing digital. Esses jargões aí, o agilista precisa conhecer, tá? Qualquer pessoa, todo mundo tem que conhecer. Então, toda empresa tem que passar por esse processo. E quem vai ajudar a empresa a passar por esse processo? É o Agile Coach, é o agilista. De hoje é 3 dicas para desenvolver pessoas em times ágeis. Primeiro, quero começar com uma curiosidade, né, para vocês que não são, para vocês que são da área de TI, né, uma curiosidade interessante aí para vocês é o seguinte: primeiro, a gente fala comumente time ágil, né? Time Scrum, tá legal? Mas esse jargão time, ele é um jargão assim muito específico da nossa área. Não sei se vocês já perceberam, né? É um jargão que vem do esporte, né? O time não sei do que, o time não sei da onde, né? No mundo corporativo, os gestores geralmente não utilizam essa palavra time, tá? Não sei se vocês já notaram isso aí, mas eles utilizam a palavra equipe. Esse é um jargão, tá, pessoal? Quando a gente fala time, o gestor de pessoas, o pessoal que não é da nossa área, tá certo? A área de TI, o pessoal geralmente utiliza a palavra equipe de trabalho, tá legal? Então você vê que é um pequeno detalhe, mas eu acho que se você quer ser um agilista, se você quer realmente falar a linguagem do business, a linguagem do negócio, atenta para isso, tá legal? Soa estranho aos ouvidos do pessoal que já tem barba branca, o pessoal da gestão, o pessoal mais das antigas. Quando você fala, tem um time não sei o que, o cara pensa em time de esporte, de futebol, de basquete, de vôlei. Ele não pensa num time de trabalho, ele não pensa num time Scrum, tá legal? Aliás, outra curiosidade aí para vocês, né? Quando a gente fala de time, isso é um neologismo criado no Brasil, tá? Isso é um neologismo do Brasil que vem da palavra team, do inglês, né? A tradução oficial de team é equipe, né? A gente fala, o neologismo é super antigo, desde que eu era criança, eu acho. A gente sempre falou times, né? Tá legal? Então, cuidado para você não falar isso, por exemplo, com quem fala espanhol, tá? Porque quem fala espanhol não fala time, tá legal? Fala team, né? Um neologismo também lá, mas eles falam, utilizam o inglês, tá? Tô falando aí, pessoal na Argentina, na América do Sul, na própria Espanha, tá? Mas eles falam equipos. Lá em Portugal chama equipa, né? E aqui a gente chama equipe. Beleza? Muito bom. Bom, curiosidades à parte, agora eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas, né, para a gente trabalhar, desenvolver pessoas dentro de um time ágil, tá legal? Primeira ferramenta, pessoal, é o próprio conceito de Agile Coaching. Uma ferramenta super importante, né? Mas peraí, Agile Coaching é uma ferramenta? Eu pensei que quando eu fizesse um curso tivesse, sei lá, Agile Coach, eu fosse aprender ferramentas no curso de Agile Coaching, né? Sim, pessoal, mas é óbvio, né? Só que o Agile Coaching em si é uma ferramenta para uma pessoa que é um agente, que é um agilista, tá legal? Realmente, tem as Equipe também, né? No Brasil tem as Equipe, também tem muito isso, né? O pessoal que não é muito team player, né? O pessoal que as Equipes, é isso aí. Bom, então olha só, nas Equipes, né? A gente não tem esse conceito de team player, tá certo? É um jogador em equipe, um membro de uma equipe, né? Então esse conceito de team player é um conceito interessante, porque a gente usa-se muito no inglês, tá? Você é um team player, e é um neologismo que a gente está trazendo para o mercado, tá, pessoal? Então tem muita gente, hoje eu fiz algumas entrevistas aqui, e você que é agilista, você que quer ser um agente de transformação, tem que tomar cuidado com esses neologismos. Quem é da área de TI está acostumado com esses detalhes aí, eu estou falando aqui para o Insta, estou falando aqui para o YouTube e Facebook. Tem que tomar cuidado com esses neologismos, porque quem não é da área de TI não está acostumado com tanta palavra em inglês, né?
E para completar, vem o Scrum com todos os seus termos em inglês, né? E aí acaba ganhando aquele, como eu posso dizer, ganha o carimbo de coisa de TI. Só que Scrum não é coisa de TI, tá, pessoal? Cuidado com isso, tá? Quando a gente fala Scrum, Scrum Master, Product Owner, isso não é coisa de TI. Isso é coisa de um modelo de gestão Lean chamado Scrum, né? É isso aí, Marco. Tem também o Squad, né? Já virou, essa palavra não existe, tá, pessoal? A palavra é Squad. Você que está vendo gravado aí, deixa um comentário aí no IGTV, você que está vendo aqui no YouTube, deixa um comentário. Você fala Squad ou você fala Squad? Qual que é o certo? Então, a primeira ferramenta para você desenvolver, 3 dicas aí. Primeira dica é você se especializar em Agile Coaching, né? Em Agile Coaching. O que, que é se especializar em Agile Coaching? Para que, que serve se especializar em Agile Coaching? Primeiro, o que é Agile Coaching? Eu vou falar rapidinho, né? Tá certo? Eu vou falar rapidinho o que, que é isso, tá? É importante entender e comunicar, né, corretamente, garantir que aquilo que você está querendo dizer realmente é o que está chegando nos ouvidos do interlocutor, né? Isso é super importante, né? É, é o mais importante, tá, pessoal? Só que se você está trabalhando, por exemplo, em uma multinacional, você vai fazer uma conferência com o pessoal lá fora, né? Com o público-alvo, é isso aí, tá? Então, com o público-alvo. Se você trabalha no multinacional, né? Se você faz uma conferência com o pessoal lá fora e fala squad, ninguém entende, cara. Tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Tá certo? Então, porque fica feio, né? Fica feio, tá? Soa muito feio para quando você tá trabalhando numa multinacional, entendeu? Você faz conferência, imagina que você está recebendo um treinamento, ou dando um treinamento para o pessoal da tua multinacional, Unilever, sei lá, Ernst Young, Accenture, Deloitte, aí você vai fazer uma conferência com os caras lá fora, né? Aí o pessoal faz piada, eu já ouvi piadas sobre isso, tá legal? Eu já ouvi piadas sobre brasileiros falando isso, porque ficou tão... É um neologismo, pessoal, não adianta ir contra, não tem problema falar squad. Beleza, fala squad, vai. Só garante que você vai garantir que o cara vai entender que já que você tá falando, né? Toma cuidado com isso. Mas vamos lá. Primeira dica aí é você se especializar. Ontem a gente falou sobre competência, habilidade, experiência. Competência, habilidade e experiência, né? E em torno desse papel que a gente chama de Agile Coach, ou agilista, né? Ou líder de processo, é um agente de mudança. No fundo, esse cara é um agente de mudança que ajuda as empresas a passarem pelo processo de transformação. Mas que processo de transformação? Transformação digital, tá legal? Então, essa ferramenta, que é uma caixa de ferramentas bem grande, que a gente chama de Agile Coaching, é uma ferramenta muito importante. E é sobre essa ferramenta que eu quero mostrar o que é Agile Coaching aqui, colocando nesse espectro que está entre consultoria tradicional e entre coaching profissional. Isso é o Agile Coaching. Então, essa caixa de ferramentas, ela é muito ampla, tá certo? E quem vai ampliar essa caixa de ferramentas? É o profissional, é o cara que está se especializando, é você que está lá no chão da fábrica lá, é o cara que foi contratado, você tem que ter as habilidades, as competências, tem que gerar resultado, tá legal? Então é super importante isso aí, tá, pessoal? Então a Agile Coach é uma dica. Mas por que isso aí é dica, Heitor? Pessoal, pelo seguinte motivo, me fala o nome de uma empresa hoje que não está passando por um processo de transformação. Não é por causa dos conceitos, do conceito de transformação digital em si. É simplesmente porque veio a pandemia e colocou a cereja do bolo. Então, assim, é obrigatório você passar por um projeto de transformação, por um processo de transformação. Não tem para onde correr exatamente, né? Então, a pandemia ela veio forçar, né? A pandemia veio forçar de vez, né? Então, a transformação digital, os conceitos, as tecnologias que permitem digitalização de processos, serviços, produtos, etc., elas já estavam aí disponíveis. A pandemia veio forçar esse processo de digitalização, entende? Então, hoje, você tem que falar esse jargão, cara. Você tem que falar o jargão. Mas que jargão é esse? O jargão digital. Mas o que, que é isso? Você tem que saber. Infoproduto, marketing digital,
Esses jargões aí, o agilista precisa conhecer, tá? Qualquer pessoa, todo mundo tem que conhecer. Então, toda empresa tem que passar por esse processo. E quem vai ajudar a empresa a passar por esse processo? É o Agile Coach, é o agilista. É um cara que vai chegar lá para agilizar os processos da empresa. Isso é uma mega caixa de ferramentas. Agile Coaching é uma grande caixa de ferramenta para você operacionalizar a transformação dentro da empresa. Tá certo? E dentro dessa caixa de ferramentas eu tenho várias outras ferramentas mais pontuais para poder desenvolver as pessoas dentro das equipes. Entendeu? Beleza. Bom, essa é a primeira dica. Então você aproveitar essa deixa aí, essa hype do Agile Coach, essa hype do agilista, tá legal? Para quê? Para você desenvolver, para você se desenvolver, para você se ferramentar, adquirir competências e habilidades para você desenvolver pessoas dentro de um time ágil. Tá legal? Segunda ferramenta, a segunda dica, essa dica que eu quero trazer um modelo para vocês, tá legal? Então, beleza. Quais são os processos? Quando a gente fala de desenvolver pessoas dentro de um time ágil, né, fica passando, peraí, você que é um cara muito metódico, por exemplo, você fica pensando, mas quais são os passos pelos quais as pessoas passam para se desenvolver? Né? Quais são esses passos aí? Ah, então, tem vários modelos. Eu conheço pelo menos uns 2 ou 3 passos pelos quais, caixinhas de desenvolvimento. Né? Então, desenvolver pessoas, pessoal, fica a dica para vocês, é um processo, tá? Desenvolver pessoas é um processo. Eu não vou desenvolver as pessoas apenas com palavras de sabedoria e desapareço, né? E, tipo mestre dos magos, e apareço no mês seguinte, vendo que tá. Não, eu não consigo desenvolver pessoas assim. Eu preciso ter uma forma metódica de desenvolver pessoas. Eu preciso ter uma forma de analisar qual é o grau de maturidade da minha equipe, das pessoas dentro da minha equipe, para que eu possa aplicar ferramentas e desenvolvê-las, né? Então, por exemplo, eu dei para vocês a primeira dica, uma grande caixa de ferramentas chamada Agile Coaching. Eu posso me especializar nisso e adquirir as competências e habilidades de um Agile Coach para desenvolver pessoas lá dentro. Legal? Quando você se especializa, você adquire diversas competências, liderança, treinamentos, mentoria, além de agile ou ágil, tá? Basta isso, Heitor? Não. Você precisa ter uma pegada metódica para desenvolver as pessoas dentro de um time ágil. Como é que é essa pegada metódica? Você tem que ter um passo a passo para desenvolver. Você tem que saber ter uma leitura do estágio de maturidade no qual a equipe se encontra. Esse estágio de maturidade, ele pode variar de acordo com as características que aquela equipe tem. Né? Forming, storming, norming, performing. Tá legal? Vamos lá ver essas fases aí. O que é o forming? O forming, eu sei que a equipe está no forming, e aí, então a ideia é você identificar onde está a minha equipe, ou pedaços da equipe, ou duas pessoas. Então é um modelo que a gente pode aplicar, pessoal, de maneira muito, muito variada. Né? O que é o forming, storming, norming, performing? Forming significa que o pessoal, a equipe está em formação. O próprio nome já diz, né? Mas o que significa isso na prática? Significa que não tem conflito. Entendeu? Significa que não tem conflito. Tá, mas não tem conflito. O que significa isso? Significa que as pessoas se sentem pisando em ovos, porque a gente começou a trabalhar agora. Entendeu? Porque a gente começou sei lá, estamos se conhecendo agora, e a gente está criando uma sinergia entre as pessoas da equipe. Tá legal? Então a ideia do forming é essa. A gente está em formação, né? Vocês estão entendendo? A gente está em formação. Essa que é a grande sacada. O que significa isso na prática, assim, tá no forming? Significa que o pessoal está em conformância um com o outro, né?
Eles estão em conformidade, aliás, um com o outro. Ah, tudo bem, vai, tudo bem, não tem problema. Ah, tudo bem, porque a gente está tentando evitar conflito. A gente não se conhece ainda, entendeu? Só que o conflito é inevitável, porque a gente vai depender um do outro para realizar atividades. Tá certo? Dependendo um do outro para realizar atividades, o que que acontece? Acontece que a gente vai acabar entrando em conflito, porque, preciso de você, João. Eu estou precisando de você. Você não me entregou, então eu não entreguei aquilo que eu falei que eu ia entregar. Então, chegou, por exemplo, no Sprint Review e eu falhei, eu não entreguei tudo que eu devia entregar porque eu fiquei dependendo dele. E aí começa a ter esse conflito, né? Um apontando o dedo para o outro, você tem que dar nome aos bois, você está dependendo de quem, porque vai haver uma cobrança, entendeu? Vai haver uma cobrança. E aí a gente passa para outro estágio, que é o estágio do storming, né? O que é esse storming? Esse storming é justamente esses conflitos que acontecem quando a gente começa a ver, tentar equalizar, tentar criar uma sinergia, vamos tentar resolver nossas diferenças. Esse é o storming, tá legal? Legal, mas aí a gente vai no storming até quando? Até você chegar no norming. O que é o norming? O que é esse norming aqui? Né? Esse norming aqui significa o seguinte: agora a gente conseguiu resolver nossas diferenças. Agora eu sei o que é perto, colocar pedra no sapato, onde atuar, entendeu? Beleza. Então, assim, ó, agora eu já sei até onde eu posso ir, quanto eu posso pressionar, muita pressão, pouca pressão, entendeu? Então, a ideia do norm é essa. Então, a gente resolveu nossas diferenças para a gente conseguir trabalhar de maneira salutar, sinérgica, juntos no decorrer de um sprint, tá legal? Essa é a ideia, tá? Bom, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a produzir, né? Produzir de forma saudável, de forma feliz, de forma tranquila, e esse é o estado onde a gente chama de performing, né? Aqui no Insta para vocês, né? O performing tá aqui. Opa, tá aqui, performing. Tá legal? Então a gente começa a performar bem. É quando a velocidade está indo bem, é quando tem produtividade, é quando a equipe já tem uma identidade, né? Tipo assim, ó, eu sei que a equipe tem identidade quando eu olho para a equipe e falo assim: a gente está precisando fazer esse projeto X aqui, resolver esse problema Y aqui. Ah, tá, entendi. Sabe quem é bom nisso? Aquela galera ali. Fulano é bom naquilo, a equipe do fulano, a equipe do ciclano é boa naquilo. Aí a gente sabe que a equipe tem uma identidade, né? Quando as pessoas se referem à equipe, tá certo? Essa é a ideia, tá certo? Então, isso é uma ferramenta, para quê? Para você observar. Porque o teu objetivo com essa ferramenta é levar o pessoal no performance. Eu não posso deixar o pessoal no conflito toda hora, tá entendendo? Então, conflito, o pessoal costuma entender conflito como algo ruim. Conflito é sinal de um time que está amadurecendo, se você olhar para esse modelo. Tá legal? Muito bem. Então, primeira dica, fica agora a segunda dica, você tem que ter uma forma metódica, por isso que eu apresentei o modelo de Tuckman para vocês. Terceira e última dica para você desenvolver equipes dentro de uma equipe, dentro de um time ágil, né? Você tem que aplicar alguma ferramenta. Né? Acho que a dica aqui é você entender, é você ajudar a pessoa a se entender, é o autoconhecimento. Que ferramenta tem aí, Heitor, para eu ajudar as pessoas no autoconhecimento, para ajudar as pessoas nesse processo de autoconhecimento? Tem um monte, né, pessoal? Quem já viu as minhas lives anteriores já viu que eu já falei de meditação, já falei de uma porrada de coisa. Tem uma ferramenta que é bem simples, eu sempre uso. Eu uso bastante em entrevista, eu uso bastante em retrospectivas, porque é uma ferramenta muito lúdica, tá legal? É uma ferramenta baseada no trabalho de um cara chamado, de um coach chamado Ned Herman. E essa ferramenta, ela foi dada aqui para Máximos pelo pessoal da Academia Internacional de Coaching, né? O presidente da Academia Internacional de Coaching estava aqui na live ontem, né? Anteontem, ou aliás ontem, né? Onde a gente falou de competência, habilidade, etc. E eles chamam a ferramenta lá de Você SA. Uma ferramenta bem bacana. Quem já fez o CAC comigo, quem já fez alguns treinamentos comigo, já deve ter ouvido falar nessa ferramenta. É uma ferramenta bem legal, bem simples de aplicar. É uma ferramenta relativamente superficial,
mas que deixa a pessoa à vontade, porque é uma ferramenta muito lúdica, porque ela faz comparações dependendo da personalidade. É um pequeno, digamos assim, é um pequeno estudo de personalidade, uma pequena avaliação de personalidade, tá legal? Eu comparo a personalidade da pessoa com alguns animais, tá certo? Então você tem o leão, tubarão, o lobo, né? Leão não, desculpa, tubarão, lobo, gato e águia. São 4 animais, tá? E baseado nas respostas que as pessoas dão, acho que são aí em torno de umas 40 perguntas, mais ou menos, né? São perguntas simples de marcar assim, né? E baseado nas respostas, você faz um cálculo bem simples, né? E chega num percentual aí um percentual de quanto que esse cara tem de lobo, quanto que esse cara tem de águia, quanto que esse cara tem de gato, né? Entendeu? Você fez no Excel, Marco? Legal. Então, assim, cada animal, cada um desses 4 animais, gato, lobo, águia e tubarão, representa um determinado estilo de personalidade, né? Para o pessoal que gosta, por exemplo, de horóscopo chinês, medicina tradicional chinesa, por exemplo, eles também têm algo muito parecido, tá? Baseado nos diversos tipos de personalidade, eles categorizaram isso aí, e basicamente o horóscopo chinês funciona assim, tá? Eu acredito que a astrologia ocidental, o horóscopo também funciona assim, tá? Então a ideia é essa, é uma ideia bem interessante. Aí você sabendo qual é o perfil, quais são os motivadores, por exemplo, de um gato, quais são os fatores motivacionais de um gato, de uma águia, de um tubarão, qual é o perfil comportamental do gato, da águia, do tubarão, do lobo, né? Você pode, por exemplo, saber como você vai agir, qual vai ser a tua abordagem perante aquela pessoa, entendeu? Eu sei, por exemplo, que um lobo é um cara que o que motiva ele, né, é a ordem, é um cara que é metódico, ele tem um perfil mais metódico, entendeu? Então, nesse caso, o lobo é um cara que gosta de regras, de caixinhas, entenderam? Então, isso é bacana, né? Se ele gosta de regras, se ele gosta de caixinhas, o que que eu vou fornecer? Se eu contratar um cara assim, ou então esse cara está dentro do meu time, como é que eu vou agir perante esse cara? Se eu sei que o cara gosta disso, eu não vou querer que a coisa seja bagunçada, porque isso não vai motivar. Isso vai acabar desmotivando o cara, entendeu? E aí a gente vai criando uma sinergia, porque você está motivando as pessoas. Sabendo quais são os fatores motivacionais de cada um dos tipos de personalidade, você pode motivar então as pessoas, né? Você pode dar para cada uma aquilo que cada uma precisa. Aí você pode, então, criar uma sinergia, criar uma identidade da equipe, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito simples, uma ferramenta muito simples mesmo, tá? Talvez você encontre na internet, se você der um Google, né? Coloca lá você SA, Ned Herman, etc. E você vai encontrar, sem dúvida nenhuma, essa ferramenta para você aplicar com seus colegas, tá legal? Então, essa dica é uma ferramenta específica, tá? Para você trabalhar, para você conhecer a sua equipe, para você ajudá-los a se conhecerem. No final, né, a ferramenta é um formulário, eles respondem as perguntas, você chega lá na soma e tal, e aí o pessoal, todo mundo, pessoal, que faz essa ferramenta, apesar de ser simples e lúdica, todo mundo que faz essa ferramentinha, que faz essa análise de perfil, né, é bem superficial, tá? Todo mundo que faz fala, cara, eu sou exatamente assim, entendeu? E aí o cara pode ser, por exemplo, a ideia é você encontrar quais são os 2 animais mais prominentes dentro de uma pessoa. Então, por exemplo, um cara que é um lobo, um cara que é um tubarão, né? O cara que é tubarão é um cara que quer fazer acontecer, um cara que não gosta de seguir regra, um cara que é um cara extremamente proativo, né? E um cara que é lobo, ele gosta, é um cara que é metódico. Então você vê, é um perfil meio, né? É um perfil meio assim, é um cara que dá lobo e tubarão, é um cara meio assim que tá meio, dá a impressão que dá que tá meio em conflito, né? Não é muito comum, tá certo? Mas não é impossível. Agora, imagina um cara que dá águia e tubarão. O cara que dá águia é o quê?
é o cara que é o visionário, é o cara que está olhando para frente, não gosta de seguir regra, o cara gosta de ter ideia, mas não gosta de, ele não gosta de ser bloqueado, né? E tubarão junta essa personalidade com a personalidade do tubarão. O tubarão é o quê? É um cara que é, é um cara que é o perfil perfeito para um vendedor, tá certo? Para vocês entenderem. É um cara que quer fazer acontecer, é um cara que gosta de desafiar. Muito legal. Porque você vê, pessoal, à primeira vista, né? Se você pega um psicólogo, por exemplo, viu, Ângelo? O psicólogo vai falar, essa ferramenta é superficial, não sei o quê, PPP, etc. Mas, cara, bate toda vez. Bate toda vez. Você que aplicou lá na Renault, você sabe que os caras, eles se ressonam com isso, né? Cara, mas eu sou exatamente assim, sensacional, show de bola, né? Todo mundo. Então é uma forma, né? Eu vou falar, Ângelo, é uma forma de você entender as pessoas, né? Essa ferramenta, viu, Ângelo, quando você faz hoje, você faz daqui a alguns anos, o que eu percebi é o seguinte, à medida que o pessoal vai ficando mais velho, e o pessoal vai ficando mais tranquilo na vida, etc., a ideia, a tendência, porque eu já apliquei assim centenas de pessoas, tá? A tendência é os números ficarem meio iguais. Eu acho isso interessante. É um cara que está meio assim, de repente procurando recolocação, é um cara que está mais maleável. Então, à medida que você vai passando na vida, os números vão mudando, né? Um cara que é águia e lobo, por exemplo, ele pode mudar isso aí, pode passar a ser gato e tubarão, algo do tipo. Então vai mudando, tá? Agora, o meu perfil, já que você está perguntando, eu já fiz a ferramenta várias vezes, tá? Eu sou muito incomodado, eu nunca estou parado. Então, o meu perfil, ele sempre dá predominantemente águia, né? E tubarão. O segundo lugar é sempre tubarão. O que que isso fala sobre mim? Fala o seguinte, que eu gosto sempre de ser pioneiro, de fazer primeiro, de olhar para frente, entendeu? Que mais? E tubarão, eu quero fazer acontecer. Eu quero porrada. Eu não tenho medo de sangue. É aquela coisa, entendeu? O importante é entendermos as pessoas para saber como tratar com cada um, exatamente. Como cada um se mede, se motiva. É isso aí. Né? Então, essa é uma ferramenta simples. Né? Eu confesso para vocês que à primeira vista, a primeira vez que eu vi essa ferramenta, né, eu sendo um estudante de coaching holístico, né, eu achei muito superficial. Tá certo? Então, geralmente, o vendedor, por exemplo, o predominante do vendedor é tubarão. O predominante é tubarão. Ou seja, se você fizer a soma lá na ferramenta, etc., vai dar tubarão primeiro. É o ideal. Entendeu? E eu vou falar para vocês, cara. A gente vem fazendo contratações assim já tem vários anos, tá? Desde 2017. Tem uns 3 anos, 4 anos, vai fazer 4 anos agora. E a gente nunca erra. Nunca erra. Entendeu? Se você quer um vendedor, o predominante tem que ser tubarão. Então a ideia é essa, pessoal. Fica aí a terceira dica, você ajudar as pessoas a se autoconhecerem com essa ferramentinha, por exemplo, do Você SA. Ferramenta assim, simples, mas muito poderosa. Tira a gente da zona de conforto, ajuda a gente a se conhecer um ao outro. Então essas foram as 3 dicas que eu tive para vocês, que eu tinha para vocês hoje. Então a primeira dica é: seja um Agile Coach, especialize-se, ganhe as competências e as habilidades, né? Ou seja, é, obtenha maestria nessa grande caixa de ferramentas chamada Agile Coaching, né? Vire um profissional, um agilista, um profissional de transformação, né? Ferramente-se para isso. A segunda dica foi ajudar você ter uma pegada metódica para você desenvolver as pessoas. Eu não posso desenvolver apenas pagando um salário, batendo um papo, e tá motivado. Não, você tem que ter uma pegada metódica. Daí eu apresentei para vocês o modelo de Tuckman, tá legal? Essa pegada metódica é importante. Eu preciso entender em que momento está o meu time ágil, tá? E a terceira dica é você ajudar as pessoas a se autoconhecerem. Isso é importante, né? Porque à medida que você ajuda as pessoas a se autoconhecerem, você começa a conhecer as pessoas melhor também, entendeu? Então, conhecendo as pessoas melhor, você começa a saber como é que vai ser a sua abordagem perante a pessoa, né? Quebra o gelo, é um bom exercício para formação de equipe, né?
Exercício de formação de equipe é importante, né, as pessoas se conhecerem, as pessoas aprenderem a confiar uma nas outras, né, para não ter disse-me-disse por trás, acaba a reunião, tá todo mundo ok, mas quando acaba a reunião fica todo mundo falando por trás um do outro. Então é uma forma. O que uma equipe dessa precisa? De formação, precisa de sinergia, tá certo? E essas 3 dicas ajudam você a desenvolver as pessoas dentro de um time desse, tá legal? Legal, pessoal. Obrigado aí para vocês aí que comentaram aí no Insta. A gente ainda tá ganhando tração aí no Instagram, porque agora eu tô usando o meu Instagram, né? Então, sempre que vocês entrarem, mandem a live aí pra galera que vocês conhecem, pros Scrum Masters, pros seus liderados, pros seus gestores, pra gente trazer cada vez mais gente no Insta, tá legal? E são várias lives, pessoal. Eu tô trazendo muito conteúdo gratuito pra gente desmistificar esse papel que a gente chama de agilista, de agile coach, né? Comentem, né? O pessoal comentou bastante hoje, agradeço bastante, muito legal. Ah, e manda live aí, você que está no IGTV, você que está assistindo a live depois de gravada, né? Você que está assistindo a live depois de gravada, você faz um comentário, tá bom? Tá legal? O que que você acha, né? Gostou das 3 dicas? Você tem alguma dica? Manda uma dica para mim. Aí comenta para mim, você no Facebook, você no Insta. Manda uma dica para mim. Qual que é a dica que você daria para desenvolver um time ágil?